Então assim, a gente começou a usar o trigo depois de muito tempo usando somente aveia e azevém, né? Para tentar mudar um pouco, porque a aveia não estava dando tanto resultado. Então começamos a usar o trigo, isso foi há uns 5 anos, acho, se eu não me engano. A primeira área que a gente plantou foi 6 hectares de trigo. A gente teve um custo total entre semente, adubo e a primeira aplicação do ureia no valor de R$5.000. Esse valor a gente conseguiu pagar no primeiro corte de trigo que a gente fez. A gente já conseguiu tirar o valor que a gente investiu, né? Então a gente conseguiu nessa área mais ou menos umas 6 pastagens. Então eu diria que a gente teve mais ou menos uns 4 cortes que foi praticamente, vamos dizer, lucro. Lucro não vou dizer, mas que a gente conseguiu tirar mais que a aveia, né? A aveia dava no máximo 2 cortes, e assim a gente conseguiu tirar 5, 6 cortes numa área de 6 hectares. Assim, além do trigo BRS Tarumã, que é para pastagem, a gente usou o BRS Pastoreio, onde a gente fez pré-secado. O primeiro ano que a gente usou, a gente fez 2 cortes pré-secado, sendo o primeiro corte com uma altura de mais ou menos 25 a 35 centímetros no primeiro corte. E no segundo corte a gente fez com um pouquinho mais, ele estava com uns 35 a 40 centímetros. Eu não tenho o resultado da análise do primeiro corte, mas do segundo corte a gente foi feita uma análise bromatológica, onde obteve 21% de proteína. Se eu não me engano, acho que era 21% de proteína. Onde as vacas se adaptaram muito bem, a gente fez como uma suplementação de coxo para as vacas no verão, né? Assim, quanto à produção de leite, a gente vê uma diferença muito grande saindo da aveia para a pastagem de trigo. Em torno de 5 a 6 litros por animais, assim, só trocando de pastagem, né? Isso é a diferença que a gente vê no dia a dia, assim, vamos dizer, no inverno chuvoso, onde a gente larga as vacas na grama, que tem aveia, a diferença cai de 5 litros por vaca, 4, 5 litros, até 6 por vaca. Quando volta para o trigo, ela volta nesse patamar. Então a diferença é bem grande, bem significativa. Assim, no inverno, como a grama ela dá uma parada, a gente costuma plantar aveia e trevo. É uma gramínea e uma leguminosa. Assim, os animais se adaptaram muito bem, né, nessa forma de pastagem. Então, quando em dias chuvosos, a gente larga na grama, onde tem o trevo e a aveia. Assim, nós notamos que elas melhoraram bastante, assim, a produção, né? O trevo ele complementa a alimentação e ele ajuda já no solo ali com nitrogênio, né? E assim a gente fez como o nosso sistema é a base de pasto, com complementação no coxo, a gente usa no verão um pouco de silagem, uma quantia X, né, que vai pela dieta, né, pré-secado, uma quantia pré-secada, e o restante do tempo elas ficam na pastagem. Eu diria assim que com o uso do trigo, tanto para pastagem quanto para pré-secado, sobrou área para nós aqui. Para pastagem a gente usa hoje, dividido assim em 2 etapas. A primeira etapa são 5 hectares de trigo, e a segunda etapa a gente planta um pouco mais tarde para ter para ir até mais tempo, né, para a gente poder aproveitar melhor. Então a gente usa hoje em torno de 10 hectares para pastagens, que é para as vacas e pastagem. E temos uma outra área com 9,8 hectares, onde a gente faz pré-secado. Onde eu uso o trigo. Se possível a gente conseguir fazer 2 cortes, a gente faz, né? Mas assim, o trigo diminuiu, vamos dizer assim, o consumo, porque elas não precisam consumir tanto para produzir a mesma quantia que consumiu antes. Então nisso sobra bastante pastagem. Assim, como a gente começou com o trigo, começou a sobrar, ter esse excesso de produção, né, vamos dizer assim, de trigo. Então o que a gente vai fazer para não perder isso? E o trigo é uma planta que rebrota bastante, né? Então a gente decidiu por fazer o pré-secado, tanto para o consumo dos animais, e o excedente a gente consegue vender. Uma boa parte a gente está conseguindo vender, então é uma outra forma da gente lucrar
e não deixar uma área vazia, né? Ou perder toda essa pastagem que vai ter, né? Assim, o trigo, tanto para pastagem quanto o que a gente faz pré-secado, foi um agregador de valor na propriedade. Tanto porque diminuiu a quantidade de, vamos dizer assim, de aveia que a gente plantava, a gente praticamente não planta. As vacas aumentaram uma quantidade muito boa de leite, né? Então assim, ela agregou valor no leite, conseguimos agregar mais um valor em pré-secado, e onde as vacas pastam ainda a gente pode dizer que sobra uma palhada, que é importante para o solo. Vamos dizer, fizemos normalmente de 5 a 6 até 7 pastejos, né, na mesma área, e ainda sobra um resíduo que vai ficar como cobertura. E hoje, o primeiro ano, a gente está com o BRS Taromax, que hoje estaria com 20, não tem bem 20 dias de plantio, que a gente já plantou, ele está germinado. Então, é para ser um trigo melhor, né? Com, vamos dizer, mais pastejos, dar mais pastejos, até acho que 17, 18 pastejos, depende do tipo de sistema de pastoreio, né, que a gente vai fazer. Então a gente sempre procura melhorar, tendo disponível a semente de melhoramento, a gente sempre procura o que é melhor para a propriedade, para a gente conseguir ter lucro e diminuir o custo para a propriedade.